A Bíblia Almeida, corrigida e revisada fiel, apresenta 375 versículos com o número 7. E eu cheguei à conclusão de que a prova dos 7 é maior e mais importante que a prova dos 9. Quero te lembrar que para Deus não há impossibilidades. Gênesis capítulo 18, versículo 14 diz: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Foi o próprio Deus que disse ao visitar Abraão e sua esposa no acampamento. E um ano depois, a promessa já havia se cumprido. Sim, Jesus também disse: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, pois nada é impossível para Deus, é o que está escrito. Deus é o Deus das impossibilidades. Um milagre, uma prova. Foi assim na vida de Sara, como relatei, e também na vida de Isabel. Muito idosa, não podia ter filhos, e foi mãe de João Batista. Lembra do dilúvio? Gênesis capítulo 7, no capítulo 8. Conta a história do dilúvio. Não havia chovido. Noé vem e diz: vai chover. Ele constrói a arca, avisa para o povo, entra com a família e os animais. A porta é fechada por dentro e por fora. Mas a chuva não veio de imediato. Eu imagino que os filhos, lá pelo 5º dia, já disseram: pai, cadê a chuva? Penso que a esposa também tenha dito: meu amor, tem certeza que vai chover? Mas foi no 7º dia. Após o 7º dia, a chuva veio torrencialmente e houve o dilúvio que todos nós conhecemos. Josué capítulo 6, do versículo 2 até o versículo 5, conta a história de Josué e Jericó. O exército marchou quantas vezes? Deu 7 voltas antes da muralha cair. 1 Reis capítulo 18, versículos 43 e 44, conta a história de Elias e a chuva. Primeiro, não vai chover. Depois Elias disse: vai chover. Mas Elias orou uma vez? 2? 3? Não, Elias orou 7 vezes. E o seu assistente disse: o tempo mudou, surgiu uma nuvem do tamanho de um punho e na sequência veio a chuva. E muita chuva. Elias podia ter desanimado, desistido, mas ele perseverou em oração. 2 Reis capítulo 5, versículo 10 conta a história de Naamã e a lepra. Naamã era um homem acostumado a dar ordens, era um comandante, um general, ele era líder de exército, contraiu uma lepra. E a história nos diz que o profeta Eliseu disse para ele mergulhar 7 vezes em um rio. Ele até ficou desconfiado e reclamando, dizendo que na cidade dele tinha um rio melhor, talvez com água mais cristalina. E o assistente disse: meu senhor, o profeta pediu algo simples, é só o senhor mergulhar. E ele mergulhou não 5, não 6, 7 vezes. E somente na 7ª vez ele ficou curado da lepra. Daniel 3, versículo 19, fala que a fornalha, que já era quente, foi aquecida 7 vezes. Talvez neste momento esteja falando para alguém que está em meio a uma fornalha ardente, sendo aquecida 7 vezes. Mas assim como nesse relato, Deus esteve com os amigos de Daniel, Ele está com você. Jesus fez 7 milagres no 7º dia. São eles: o endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, o homem da mão ressequida, a sogra de Pedro também foi curada no sábado, a mulher encurvada, o hidrópico, hidropsia, a retidão, o acúmulo de líquido no corpo, o paralítico de Betesda e o cego de nascença. Esses foram os milagres, 7 milagres que Jesus fez no 7º dia. E observando bem o relato,
ele foi criticado, foi perseguido, foi acusado. Queriam matá-lo por ele ter feito isso no sábado, no 7º dia. Jesus também passou por provação. A escritora Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, página 621, diz: o tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Estou falando para alguém que está tendo a fé severamente provada? Qual é o conselho que eu te dou agora? Hebreus 12, versículos 1 e 2. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Jesus é o pioneiro. Ele aperfeiçoou a arte de viver pela fé. Eu quero concluir esta reflexão, essa meditação de hoje, com a história de Eliseu e do rei Jeoás, rei de Israel. O relato está em 2 Reis, capítulo 13, dos versículos 14 até o versículo 20, tá? Do 14 ao 20. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. De fato, Eliseu, com o poder de Deus, valia mais do que muitos exércitos. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco. E pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Eliseu disse: atire uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. E o rei pegou as flechas e atirou contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim, teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Sabe, se Deus fala com você para mergulhar 7 vezes, obedeça. Se Ele falar para você marchar 7 vezes, dar 7 voltas em volta da muralha, marche, obedeça. O Senhor sabe o que é melhor. E Ele quer dar a você, agora, uma vitória por completa. Aquele que começou a luta, que começou a vitória com você, Ele vai te completar. Mas, por favor, faça a sua parte com excelência. O Deus que se entregou completamente por você, Ele quer que você se entregue, que você haja com atitude, sem reserva, por inteiro, com excelência. Uma flecha, ela é composta por 3 partes: força, direção e equilíbrio. Nas mãos de Deus, você pode ser e pode ter força, direção e equilíbrio. Mas faça a sua parte. Faça o que lhe compete. Faça o seu possível, porque Deus faz o impossível. Estou falando agora para uma mulher, para um homem, para um filho, uma filha de Deus, que está em desespero e não sabe o que fazer. Obedeça. Faça o que o Senhor está lhe pedindo.
Não faça do seu jeito. Faça do jeito dele. Siga as orientações, o que ele está pedindo, porque ele tem propósito, ele tem bênção para você. Não se contente com o pouco, com o mínimo. Dê o seu melhor. Faça a sua parte e faça com excelência. Receba essa bênção. Aliás, 3 bênçãos. Que hoje você tenha no Senhor força, direção e equilíbrio. Não basta ter apenas uma, ter 2, tem que ter as 3. Receba a vitória no Senhor e faça o que lhe compete. Mas não faça de qualquer jeito. Faça por inteiro e com excelência, e a sua vitória se completará. Em nome de Jesus.